32. Hebreus capítulo 11, no versículo 32. Estamos já na reta final, porque eu estou ministrando Hebreus 11 faz meses já. Cada semana eu falei de um herói da fé. E hoje nós vamos falar, esse é o penúltimo que eu vou falar, né? Vou falar de um bem conhecido, bem importante. Hebreus 11, você já encontrou? Quem encontrou, diga amém. Amém. Olha o que diz o 32 em diante, é o penúltimo. Olha o que diz o 32. Que mais direi? Faltar-me-ia tempo contando de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté e de Davi. Hoje é isso que eu vou falar. E de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se expulsaram e puseram em fugida os exércitos dos estranhos. Amém. Vamos orar. Fala conosco, Senhor, nesta manhã. Revela a palavra aos nossos corações de uma forma bem clara, bem objetiva, Senhor. Que nada roube a atenção da igreja para sermos ministrados pela palavra de hoje. Usa a minha vida, Senhor, eu me coloco em Tuas mãos nessa manhã, Senhor. De mim eu nada tenho. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir Jesus? Louvado seja Deus. Antes de eu começar a pregar, olha para o seu irmão e fala assim: olha, Deus vai falar com você nesse momento. Olha, diga assim para ele: ó, não me atrapalhe ouvir a palavra hoje. Tem gente que gosta de falar, né? E quer falar até na hora da palavra. Ah, você viu? Depois você fala, tá? Ouve a palavra primeiro. Bom, queridos, como eu disse já, é o penúltimo. E nós falamos desde o começo de Hebreus 11, falamos sobre Abel, falamos sobre Enoque, sobre Noé, Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés. Falamos de Josué, falamos de Raabe, falamos de Sara. E nessas últimas semanas eu tenho falado no versículo 32. E desse versículo 32 tem os mais e tem os menos conhecidos, né? Gideão é mais ou menos, Baraque não é conhecido. Depois vem o nome de Sansão, que já é mais conhecido. Depois tem Jefté, que foi o que eu preguei semana passada, que é pouco conhecido. E hoje é Davi. Se para nós falarmos de Jefté, ou de Sansão, ou de Baraque, eu usei um capítulo de Juízes, ou 2 capítulos de Juízes. Falar de Davi é um desafio. Se por um lado eu tenho personagens com pouca coisa, pouca informação para falar, informação importante, mas pouca, Davi já é o contrário, ele tem muita coisa para falar. Se eu for pegar a história de Davi, eu poderia explicar para vocês usando 1 Samuel, usando 2 Samuel, 2 livros para falar a história de Davi. Eu poderia usar o livro de Crônicas. 1 Crônicas fala sobre Davi. Eu poderia usar Salmos para falar sobre Davi, porque Davi foi o maior escritor de Salmos da Bíblia. Olha quanta coisa. Então, olhar para toda essa história, toda a história de Davi, e enxergar por que Davi é chamado de herói da fé, é um desafio. Então percebe que a minha pregação de hoje, ela
parece ser simples, mas ela é difícil, porque tem muita coisa. Então precisa enxugar. Eu prego 30 minutos, só nessa minha abertura aqui já estou há 5 minutos falando, então eu tenho 25 minutos para falar tudo isso. E como é que faz? Então eu olhei para a história de Davi, e você sabe que a história de Davi, ela tem pelo menos 2 aspectos. Primeiro, os lados positivos de Davi, os acertos de Davi, os triunfos de Davi, as vitórias de Davi. Quando você lê o livro de Crônicas, algumas histórias de Crônicas, elas são repetidas de histórias que aconteceram lá em Samuel. São autores diferentes, com perspectivas diferentes. Quando você lê Crônicas, quem escreveu Crônicas, primeiro Crônicas, segundo Crônicas, ele era favorável a Davi. Ele tinha um lado positivo para falar sobre Davi. Sabe como que funciona isso? É igual eu chegar aqui e perguntar, olha, quem aqui, eu não quero falar de política, pelo amor de Deus, mas é igual eu perguntar aqui, quem aqui gosta do governo que o Bolsonaro fez? Então alguns vão falar os aspectos positivos e vão dizer, olha, eu gostei porque aconteceu isso, isso e isso. E se eu perguntar quem que não é tão favorável, vai apresentar aspectos negativos do mesmo governo. Quem entendeu, diga amém. Então você lê Crônicas, você vê aspectos positivos de Davi. O Davi que é apresentado lá em Crônicas, quem lê somente Crônicas, se você conhecer a história de Davi só lendo Crônicas, você vai falar, perfeito, é um personagem que não teve erro. Mas se você vai ler lá em Samuel, você vai encontrar as mesmas passagens, os aspectos positivos, mas você encontra os erros de Davi, que parece que o autor de Crônicas achou melhor não contar. A gente faz isso às vezes. Às vezes quando você quer falar de alguém, você só fala os aspectos positivos e não fala os defeitos. Talvez quando você vai falar de você para alguém, você vai falar as suas qualidades. E os defeitos? Eu não sei, eu acho que eu nem tenho. Acho que o meu defeito é amar demais. Acho que o meu defeito é ser muito cuidadoso. Daí convivendo eu descobre, né? Um monte de coisa. Quem concorda, diga amém. Então Davi é isso. Acertos, muitos. Erros também, muitos. E é interessante que você pega esses 2 pesos, você tem uma história bonita. A história de Davi é bonita. Daí você pega esses 2 contextos que eu apresentei para vocês agora, deixa um pouco de lado, e você vai lá em Salmos. Porque quando você lê Crônicas, você está lendo, não foi Davi que escreveu Crônicas. Quando você está lendo Crônicas, você está vendo o que alguém disse acerca de Davi. Quem entendeu, diga amém. Ô Joyce, aumente um pouquinho para mim, querido, por favor, no microfone. Então você lê Samuel, você vê o que disseram de Davi. Você lê Crônicas, o que disseram de Davi. Só que se você lê Salmos, você está lendo o que Davi disse. Muda. É igual você estudar o apóstolo Paulo. Eu finalizei um livro do apóstolo Paulo, escrevi um livro sobre o apóstolo Paulo, sobre as cartas de Paulo. Eu terminei, vai fazer acho que 1 ou 2 semanas. Já vou estar disponível aqui pra gente, em livro mesmo, tudo. E quando você lê a história de Paulo, lendo Atos dos Apóstolos, porque Atos dos Apóstolos fala de Paulo. Se você conhece a história dele só por Atos, teu conhecimento é pobre. Agora, se você conhece Atos dos Apóstolos e conhece as cartas de Paulo, você está vendo o que Paulo pensa, o que ele fala dele mesmo. Então é outra visão. Ler Salmos é você ler, eu costumo dizer, você lê a teologia de Davi. Por que a teologia de Davi? É a forma que Davi se relacionava com Deus. Salmo tem oração. Como que Davi orou quando ele passou por essa situação? Quem entendeu, diga amém.
Tem um livro meu ali atrás, O Encontro com Deus na Caverna. Davi na caverna de Adulão. A história está lá em 1 Samuel 22. Mas o que Davi passou, você encontra lá nos Salmos. Como que estava a cabeça de Davi, está lá no Salmo. Então nós temos, por exemplo, lá em 1 Samuel, em 2 Samuel, melhor dizendo, uma história de Davi que ela é lamentável. É uma mancha na história de Davi. Não se prega muito sobre isso. Mas nós temos uma falha de Davi, lá em 2 Samuel. Que foi quando Davi cometeu um pecado. Todo pecado é erro, todo pecado é grave, todo pecado gera consequência. Eu não acredito em pecado, pecadinho, pecadão. Eu não acredito em pecado venial, como a Igreja Católica coloca, né? Os pecados capitais. Eu não acredito nisso. Mas as consequências são diferentes. E o pecado que Davi cometeu lá em 2 Samuel foi muito grave. Davi, ele era o rei já era velho, no sentido de já era experiente, já era maduro. Você sabe que tem erros que a gente comete na adolescência, que depois de uma certa idade você não pode cometer, porque você já é mais maduro. Quem concorda, diga amém. Você não pode cometer depois. Eu já cometi erros na minha vida, vários erros, e alguns eu não cometo mais. Não é porque eu sou bom, não, é porque eu amadureci, então eu não vou cair lá. Posso cair em outros, esse não. E o erro que ele comete foi grave, porque ele já era rei, já era experiente, já era maduro, já era casado. E diz a Bíblia que certo dia ele estava lá no seu palácio. É muito interessante essa história, porque ela fala que Davi não foi para a guerra. Geralmente ele ia. É incrível que às vezes acontecem umas coisas na nossa vida que depois a gente começa a juntar as peças e fala assim, não era nem para eu estar lá. Não era para Davi estar lá. Mas ele estava. E diz a Bíblia que ele estava lá no seu palácio, e diz a Bíblia que próximo ao seu palácio, acredito que na parte de trás do seu palácio, passava um rio. E antigamente, a higiene, antigamente roupa, animal, se levava lá no rio. As mulheres pegavam água do rio para levar para as casas. E era um trabalho que as mulheres faziam, não eram os homens que iam lá lavar roupa, não eram os homens que iam buscar água, as mulheres. Lembra de João capítulo 5, Jesus falando com a samaritana? Ela estava no poço, porque era normal das mulheres. E Davi, diz a Bíblia, que ele estava lá no seu palácio, e ele olhou do lado de fora, e ele viu uma mulher muito bonita, Betseba. E o problema não é você olhar e achar a mulher bonita, ou o homem bonito. O problema não é isso, não é tudo isso. O problema é que na hora que ele olhou, aquilo mexeu com ele. Aquilo mexeu com ele. Não foi simplesmente uma olhada e ele olhou e falou, nossa, bonita, e continuou. Ele olhou e parou e ficou olhando. Poxa, é bonita. E chamou a atenção dele. E a partir do momento que algo chama a nossa atenção, gera interesse em nós. Atenção, interesse. Depois do interesse vem o desejo. A pessoa começa a desejar, começa a cobiçar. E depois vem a ação. Atenção, interesse, desejo e ação. Diga comigo, atenção. Mais forte, diga atenção. Interesse. Desejo. E ação. E o que é ação? Ação eu vou consumar. Eu vou fazer o que eu quero fazer. Existe uma mentalidade que não é recente, ela é antiga, que é a mentalidade de que eu quero ser feliz. Deus me fez para eu ser feliz. E existem pessoas que vivem a vida em busca da felicidade, em busca do prazer. Isso os gregos chamavam de hedonismo. É você viver a sua vida em busca só de prazer. Isso é destrutivo. Você vai acabar com a tua vida. Porque a vida não é somente você satisfazer desejos. Se você for comer só o que você gosta,
ou só o que eu gosto. Já pensou, queridos? Como que a gente vai ficar? O tamanho que nós vamos ficar, queridos? Não é verdade? Quem concorda, diga amém. Só o que você gosta. Se você vai dar para o seu filho só o que ele gosta, vai viver do quê? De doce, de brigadeiro, de sei lá, né? Eu acho tão bonito quem fala assim, eu não ligo para doce. Eu acho bonito, gente. Eu queria ser assim, eu tenho uma inveja santa. Eu ligo para doce, para salgado, fruta, eu como de tudo, né? Mas voltando para o texto de Davi. Atenção, vocês lembram qual foi o primeiro? Atenção, interesse, desejo e ação. Ele olhou para aquela mulher e perguntou: quem é essa mulher ali? Como que ela se chama? E disseram para ele: aquela mulher se chama Betseba. Se você não conhece aquela mulher, ela é casada com Urias. E Urias era do exército de Davi. Urias era um dos comandantes de Davi. Era alguém que Davi confiava, e ele confiava em Davi. Só que na hora que Davi olhou para aquela mulher, e mesmo sabendo de que ela era esposa, Davi cegou. E é muito complicado quando a pessoa cega. É muito triste quando a pessoa cega, porque ela perde todos os critérios. Ela desce o seu patamar de moral. Ela esquece do que é certo, do que é errado. Ela não pensa nas consequências. E quando você age dessa forma instintiva, animal, selvagem, você coloca tudo a perder. E Davi se interessou por aquela mulher, e mesmo sabendo de quem ela era casada, ele quis ter algo com ela. E diz a Bíblia que ele manda buscar a mulher. Ele era rei. Ele podia fazer o que ele quisesse. Ele não teve temor a Deus, não teve temor, não teve respeito, não teve nada. Ele mandou buscar aquela mulher, e diz a Bíblia que ele deita com aquela mulher. E diz a Bíblia que ele comete um adultério com aquela mulher. E diz a Bíblia que ele fez tudo errado. E é interessante que quando a pessoa faz tudo errado, às vezes bate aquele arrependimento, aquele remorso, e ela quer consertar. Só que às vezes ela quer consertar um erro fazendo um outro erro. Ela vai ter dois erros. Erro se conserta com acerto. Repita comigo: todo erro se conserta com acerto. Pastor, errei. Então conserta. Não é fazer um outro erro, contar uma outra mentira maior. Não, conserta. Deus está falando com alguém aqui nessa manhã. Aleluia. Só que Davi deita com ela, tem relações com ela. E diz a Bíblia, queridos, que para ajudar, a mulher engravida. E numa época que ela não tinha como engravidar do marido, porque ele estava na guerra. Ou seja,